Glória a Deus, boa noite, graça e paz. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando aqui o nosso culto online, todas as quartas-feiras, às 20 horas, culto da Igreja Apostólica Avivamento Inclusivo. Hoje eu estou aqui na frente das câmeras do pastor Edu ali nos bastidores. Hoje a gente vai bater um papo sobre Bíblia e homoafetividade, continuar nosso bate-papo, A gente já tem falado aí sobre vários assuntos, vamos dar continuidade. Aproveita já para você compartilhar aí com os seus amigos, enviar esse vídeo já para mais pessoas, porque tem muita gente que ainda precisa conhecer sobre isso, Ainda precisa ser esclarecido sobre esse assunto. Então envia, compartilha aí para que mais pessoas possam ser alcançadas. Eu vou convidar aqui o Davi para poder dar início oficialmente. Enquanto isso, você segue aí compartilhando, nos ajudando a divulgar, abençoando outras vidas, esclarecendo, libertando outras pessoas com as verdades da palavra de Deus. Graça e paz, Davi, seja bem-vindo. Graça e paz, apóstolo, tudo bem? Graças a Deus. Amém. Bom, vamos então iniciar aí o nosso culto, Um culto diferente, um culto onde tem uma conversa, um bate-papo, e que o Senhor realmente possa estar conosco e nos abençoar bastante nessa noite. Vamos orar. Pai querido, eu te agradeço por mais um dia de vida, te agradeço mais uma vez pela oportunidade de estarmos fazendo essa transmissão e também pelas vidas que certamente serão alcançadas nesta noite. Senhor, eu te peço que esteja conosco, que dê sabedoria ao apóstolo para tratar desse assunto que é tão importante e que tem sido tão discutido e tão polêmico, que o Senhor possa realmente dar a ele toda a instrução e toda a orientação necessária para que as pessoas possam ser esclarecidas e, com isso, elas possam compreender que o teu plano, Senhor, também inclui todas as pessoas. Que o Senhor, de fato, tem no teu plano não fazer acepção de pessoas, mas ao contrário, que teu Filho Jesus morreu na cruz por todos nós, e que o Senhor nos ama, e que o Senhor deseja que nós estejamos contigo sempre. Então, Senhor, eu peço que nos abençoe nessa noite, que dirija essa transmissão, que aqueles também que venham assistir depois dessa transmissão também sejam alcançados por esta palavra, Senhor, por esta conversa, e que vidas nessa noite possam ser libertas desse jugo muitas vezes que é colocado pelas igrejas tradicionais e por pensamentos que diferem completamente da tua palavra. Que o Senhor esteja conosco e que seja realmente uma noite de bênção para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Como eu disse, fica aí conosco e que Deus te abençoe bastante. Amém. Deus abençoe, Davi. Amém. Glória a Deus. Vamos juntos adorar ao Senhor nesse dia. Ele é o Deus de milagres. Ele é o Deus que promete na sua palavra que aonde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome dele, ali ele se faz presente. Por isso creia que mesmo que de forma virtual, nós estamos reunidos hoje no nome dele. E ele está presente aqui na nossa casa, ele está presente aí na sua casa, aí no lugar onde você está adorando ao Senhor hoje. E ele vai mover, ele vai alcançar, ele vai tocar a sua vida, vai tocar a sua família. Creia. Eu não sei quais situações você precisa hoje do agir do Senhor. Que você possa colocar tudo diante dele. Enquanto nós adoramos, ele se move. Enquanto nós adoramos, ele age pelas nossas vidas. Creia nisso. Movendo entre nós.
te adorarei, te adorar. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Diga isso, Deus, esse é quem tu é. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Deus, estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Deus poderoso, oh, eu sinto Ele está aqui. Oh, você pode sentir a presença de Deus aí onde você está agora. Eu não sei aonde você está assistindo essa live, não sei. Talvez até quem vai assistir depois que já terminou. Ele está aqui. Ele está aí onde você está. Sinta a presença dele. Seja envolvido, seja envolvida pela presença dele. Em nome de Jesus.
enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Declare isso. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Declare se você crê. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia! Esse é o nosso Deus, esse é quem Ele é. Você pode exaltar Ele aí onde você está, você pode dar um glória a Deus, você pode comentar um glória a Deus aí. Esse é o nosso Deus poderoso, esse é o nosso Deus digno de todo louvor, digno de toda adoração. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que chegou depois que essa transmissão já tinha começado. Nós estamos aqui no culto online da Igreja Apostólica Avivamento Inclusivo.
Todas as quartas-feiras, às 20 horas, nós estamos aqui pelo Instagram. Nesse tempo de pandemia, o nosso culto que acontecia presencialmente, né, às quartas-feiras, às 20 horas, foi transferido para esse momento online. Tem sido cada quarta-feira mais preciosa que a outra, com bate-papos, com assuntos, com temas muito relevantes que a gente tem falado aqui a cada quarta-feira. E nas últimas semanas, a gente tem batido um papo sobre Bíblia e homoafetividade. Já falamos aí sobre diversos temas, já falamos sobre o fato de Deus não fazer acepção de pessoas, mostramos isso na Bíblia, né? Que Deus ele não faz acepção entre o hétero e o gay, entre o branco e o negro, entre nenhum tipo de raça. Já falamos sobre o pecado de Sodoma, né? Por que aquela cidade foi destruída e por que o pecado de Sodoma não foi a homossexualidade. Nós já falamos sobre isso. Nós falamos também na semana passada sobre Romanos capítulo 1, aprendemos ali em Romanos capítulo 1 a respeito da primeira passagem no Antigo Testamento, falando no Novo Testamento, aliás, falando sobre homossexualidade, que é muito utilizada, né, para nos condenar, e a gente pôde esclarecer essa passagem. Falamos também sobre Levíticos capítulo 18, capítulo 20, que fala não te deitarás com um homem, não te deitarás com outro homem, porque isso é abominação. E todos esses vídeos estão salvos aí no meu IGTV, você pode assistir depois que terminar essa live, vai ficar tudo salvo, pode enviar para aquela pessoa que precisa conhecer sobre essa verdade. Tudo que a gente tem falado aqui, eu faço sempre questão de esclarecer, de deixar isso muito claro, tudo que a gente tem falado aqui é aquilo que está na Bíblia. Porque teve uma história de que a gente inventou uma outra Bíblia, de que a gente colocou coisas na Bíblia, que a gente tirou coisas da Bíblia. A gente usa a mesma Bíblia que qualquer igreja convencional aí utiliza. Assembleia de Deus, Igreja Batista, Renascer em Cristo, Presbiteriana. A gente usa a mesma Bíblia que eles utilizam, Só que nós acreditamos que a Bíblia ela precisa ser compreendida e estudada num todo. Antes de eu prosseguir nesse raciocínio, vou pedir para você compartilhar esse vídeo se você ainda não compartilhou, tá bom? Se você já compartilhou, compartilha de novo, compartilha com mais pessoas, amém? Para que mais pessoas possam ser alcançadas, possam ser abençoadas. Esse é um assunto que sempre precisa ser falado, que muitas pessoas ainda não sabem, que precisa ser esclarecido. Não estamos aqui para debater Bíblia com ninguém, porque a Bíblia é muito preciosa. A palavra de Deus é muito valiosa para que a gente use ela como arma para ficar atacando, para ficar brigando. A gente não está aqui para isso, estamos aqui para esclarecer. Amém? A gente está aqui para deixar isso claro, para deixar isso revelado, aquilo que está realmente na palavra de Deus. Então compartilha aí com o máximo de pessoas que você puder compartilhar. E como eu estava falando, a gente entende que a Bíblia como um todo, ela precisa ser estudada e precisa ser interpretada. Porque hoje o que acontece é o seguinte, existem textos bíblicos que a igreja, de forma geral, interpreta e entende que esses textos não são mais para esse tempo. Um exemplo, aí na maioria das igrejas evangélicas, de uma forma geral, sobre o sábado, sobre guardar o sábado. Grande parte dos cristãos, de maneira geral, não guardam o sábado, embora isso esteja escrito na Bíblia. Mas aí a igreja interpreta e entende que não é um princípio que precisa ser seguido hoje, que deveria ser seguido hoje, porque ele faz parte de um outro contexto e tem todo um entendimento sobre a história envolvida a respeito desse princípio. Mas, quando chega no que diz respeito à homossexualidade, os textos que supostamente estão falando sobre homoafetividade, não tem jeito, tem que ser aquilo que está ali escrito ao pé da letra. Então, nós acreditamos que a Bíblia, ou eu sigo ela inteiramente ao pé da letra, ou então eu contextualizo, eu interpreto, eu estudo, entendo ela à luz do contexto histórico de uma maneira geral. E é isso, essa é a nossa visão, é dessa maneira que nós seguimos, é dessa maneira que nós acreditamos, tá? Então, é nisso que faz parte, tudo isso que nós estamos falando aqui, é disso que faz parte, tudo que está fundamentado a teologia inclusiva. Nós entendemos que a Bíblia precisa ser entendida
à luz do momento em que ela foi escrita, do seu contexto histórico, e tudo isso vai nos fazendo compreender, e até isso não invalida a Bíblia, pelo contrário, torna os valores muito mais preciosos, porque a gente começa a entender a razão daquilo, ou o motivo daquilo, né? Então, ao longo das últimas semanas, a gente pode esclarecer em vários textos bíblicos que são utilizados para condenar a homossexualidade, e você pode assistir depois aí no IGTV. E hoje nós vamos falar sobre um texto que está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, no verso 9 e também no verso 10, que é um texto muito conhecido. Toda vez que alguém posta alguma coisa para defender a relação entre duas pessoas, vai ter um cristão abençoado, convencional, que vai usar esse versículo para dizer que é proibido. Então a gente precisa falar sobre esses dois versículos e entendê-los. Então tá aí na tela para que vocês possam acompanhar. E diz assim, olha: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então, assim, por mais de 12 anos, eu fiquei buscando resposta de Deus para os textos bíblicos. Porque eu via o que supostamente a Bíblia dizia que eu estava errado, supostamente a Bíblia dizia que eu estava em pecado, mas aquela libertação que era anunciada não acontecia na minha vida. Não acontecia sobre a minha vida. Eu conhecia histórias de pessoas que tinham vivido libertações em diversas áreas da sua vida. E qualquer pessoa aqui que convive ou já conviveu dentro de uma igreja evangélica vai conhecer história de pessoas que foram libertas das mais variadas coisas, né? Que não tinha jeito daquela pessoa mudar, de repente ela se converteu e mudou, foi completamente livre e hoje não comete mais aquilo, não depende mais daquilo. E aí então eu pensava, se a homossexualidade é um pecado, por que então que eu não sou liberto? E foi a partir desses questionamentos que o Espírito Santo começou a me conduzir a algumas dessas verdades da palavra de Deus que a gente tem falado aqui, algumas dessas verdades da palavra de Deus que hoje eu quero falar com você. Então hoje eu quero declarar sobre a sua vida que o Espírito Santo vai te levar hoje a conhecer um pouco mais sobre a palavra de Deus, a conhecer um pouco mais sobre as verdades da palavra de Deus. Amém? Lá em 1 Coríntios 6, 9 e 10, que foi o texto que a gente leu, não sei se você prestou atenção aí na leitura, o texto deixa muito claro a respeito de quem são aqueles que vão ser salvos, aqueles que não vão ser salvos, né? Ele separa em vários grupos de tipos de pessoas, fala, ó, quem pratica esse tipo de atitudes não vão ser salvos. Ele fala sobre os maldizentes, por exemplo, sobre os avarentos, que são tipos de pessoas que ele está dizendo, ó, as pessoas que são assim não vão ser salvos. E esses tipos de pessoas que a gente viu nesses dois versículos são tipos de pessoas que a gente encontra dentro da igreja evangélica, certo? A gente encontra pessoa que fala mal do outro dentro da igreja evangélica, não encontra? A gente encontra avarentos, como o texto fala, dentro da igreja evangélica e tantas outras situações que o texto cita aqui. E aí eu pergunto, se você vê alguém combatendo esses pecados como combate à homossexualidade? Você vê as pessoas incomodadas e falando contra aquele que fala mal dos outros, e falando contra aquele que tem a atitude de ser avarento, como ele fala mal, como ele fala contra o casal que vive um casamento, que vive um relacionamento juntos. O preconceito disfarçado de defesa da fé
é uma das maiores doenças que existem no meio da igreja. Porque é um preconceito. Porque senão eles teriam que estar também debatendo, rebatendo aí todos os outros tipos de pecados. Mas por que só o gay? Por que só a lésbica? É um preconceito que se disfarça como defesa da fé. Não, eu preciso falar. Se eu ver uma foto de dois homens juntos, de duas mulheres se beijando, eu tenho que falar porque eu tenho que defender os princípios da palavra de Deus. Ué, mas quando vê uma série de outras coisas erradas, não se sente incomodado de falar. Entende? Que é um preconceito que existe. Então, por causa desse preconceito, e esse preconceito até faz parte do que a gente encontra na interpretação dos textos, é por isso que a gente precisa estudar a Bíblia, é por isso que a gente precisa entender o momento que a Bíblia foi escrita, porque é por isso que a gente acaba sendo enganado. E eu falo isso porque durante muito tempo eu também fui enganado, e sofri, e me martirizei, e fiquei deprimido, porque eu precisava ser liberto e não conseguia alcançar uma libertação. Na verdade, Deus jamais ia me libertar porque Ele me criou como eu sou e Ele me queria daquele jeito. Mas esse preconceito, e hoje a gente está aqui para esclarecer, para falar sobre esclarecer cada um desses textos, e é isso que a gente tem feito ao longo dessas quartas-feiras. Já falamos aqui sobre Sodoma e Gomorra, já entendemos todo o contexto histórico de Sodoma e Gomorra, da destruição daquela cidade, qual foi o pecado. A Bíblia esclarece lá no livro de Ezequiel muito claramente sobre o pecado de Sodoma e Gomorra. Falamos aqui sobre Levíticos 18, em Levítico capítulo 20, como eu já citei também, entendendo o momento histórico daquelas passagens. Então, a gente tem tido, e eu volto a repetir, nós não retiramos nenhum texto da Bíblia, nós não acrescentamos nenhum texto da Bíblia, como algumas pessoas dizem, porque existe uma história de que nós temos uma Bíblia própria, uma Bíblia com versículos a menos, uma Bíblia com textos que não existem. Isso é mentira. Nós usamos a mesma Bíblia, como eu já falei, volto a repetir. E é sobre essa Bíblia que nós estamos fundamentados, é sobre essa verdade da palavra de Deus que nós estamos fundamentados, entendendo que a Bíblia como um todo, ela precisa ser contextualizada, ela precisa ser interpretada à luz do seu contexto histórico, à luz do momento em que ela foi escrita, para quem aquilo foi escrito. E aqui, voltando para o texto que nós estamos, de 1 Coríntios capítulo 6, a carta aos Coríntios, o texto já diz, é uma carta que foi escrita para os coríntios, para a igreja, para os cristãos que estavam na cidade de Corinto. Corinto, que era uma cidade romana famosa pela sua promiscuidade. Então, haviam homens que se tornavam prostitutos cultuais, ou então sacerdotes dentro de templos pagãos. E à medida que o evangelho foi entrando em Corinto, viu-se a necessidade de falar, de esclarecer, viu-se a necessidade de poder ensinar para a igreja, para que eles não se misturassem com aquelas práticas que existiam em Corinto. Graça e paz, Helder, que bom te ver por aqui. A gente já estava com saudade de você. E essa é uma das principais razões que levou Paulo a escrever, não a principal, uma das principais razões que levou Paulo a escrever essa carta. Outro ponto importante aqui que a gente pode entender, para um parêntese para a gente poder abrir aqui dentro desse texto, é que quando Paulo fala sobre aqueles que não vão ser salvos, não herdarão o reino dos céus, ele fala sobre ações cometidas. Ele cita aí impureza, idolatria, adultério, roubo, avareza, embriaguez, maledicência e etc. Então, quando a gente fala sobre esses pecados que ele estava dizendo, a gente pensa, o que caracteriza que alguém seja um ladrão?
que faz de alguém ser um ladrão? Ele roubar, certo? Assim como ele fala do bêbado aqui, né, da embriaguez, o que faz alguém ser um bêbado? O fato dele estar embriagado, né? Dele beber demais. Então, caso Paulo ele estivesse se referindo à homossexualidade nesses termos sodomita e efeminado que existem aqui, nós teríamos aí uma grande contradição. Porque nós, homoafetivos, não deixamos de ser homoafetivos se nós não nos relacionarmos com ninguém. Não é verdade? Quantos solteiros nós temos aqui na live? Não é porque você está solteiro que você se tornou hétero. Mas Paulo estava dizendo sobre situações que as pessoas deixariam de praticar, então elas mudariam, né? Até no versículo 11, ele fala das pessoas que se converteram, que abandonaram aquelas atitudes, que deixaram aqueles comportamentos, que foram lavados, que foram remidos, que agora estavam vivendo uma nova vida. Só que nós não somos homoafetivos pela prática. Se a partir de hoje nós não nos envolvêssemos mais afetivo ou sexualmente com ninguém, nós continuaríamos com a nossa orientação sexual exatamente como ela é. Não mudaria. Ou eu tô falando alguma coisa aqui que não é verdade? Entende? Não sei se você está conseguindo entender o que eu estou dizendo aqui. Paulo estava falando sobre grupos de pessoas, sobre atitudes que, se as pessoas mudassem, elas então poderiam ser salvas. Só que eu não sou gay porque eu sou casado com um homem. Se eu não fosse casado com um homem, se eu fosse solteiro, se eu não tivesse ninguém comigo, eu continuaria sendo gay. É algo que não tem como mudar. Então, aqui a gente já entende que existe uma contradição em pensar que esses efeminados e esses sodomitas que Paulo estava falando fôssemos eu e você, fossem os gays, como a gente vai ver em algumas versões da Bíblia. Porque é algo que a gente precisa ter sempre em mente quando a gente vai estudar um texto bíblico, é que a Bíblia ela não foi escrita na língua portuguesa. E aí muitas expressões, à medida em que elas vão sendo traduzidas, elas perdem o seu sentido. Um exemplo disso você pega uma música e faz uma versão de uma música. Às vezes tem uma expressão que na língua original daquela música, aquela expressão tem um significado incrível, mas quando você traz aquilo para a nossa língua, aquela expressão não significa nada, ou vice-versa. E é a mesma coisa no que diz respeito à tradução da palavra de Deus. Então, às vezes, como a Bíblia não foi escrita na língua portuguesa, até ela chegar a nós, por quantos idiomas ela passou? E muitas vezes como eu falei, comecei falando sobre o preconceito, com o preconceito que é inerente do ser humano. Muitas coisas correm o risco até de serem mal traduzidas, como a gente vai ver aqui. Lá a gente leu 1 Coríntios 6, nos versos 9 e 10, onde fala a expressão efeminados e sodomitas. É sobre essas duas expressões que nós estamos falando hoje. Isso na Almeida Revista e Atualizada, é a versão que nós lemos. Mas, se nós formos comparar em outras versões, a gente vai para a versão a NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje. Ela traduz os efeminados e sodomitas, ela chama de homossexuais. Um termo que só foi surgir no século XIX. Como é que Paulo estava falando disso? Há quase 2000 anos atrás. Na Nova Bíblia Viva e na
Nova Almeida atualizada, fala os homossexuais e os efeminados. Aí criou dois grupos que a gente já não entende mais nada dessa separação que ela fez aqui. A NVT, né, nova versão transformadora, fala os que se entregam a práticas homossexuais. E aí a NVI, para completar essa bagunça dessas versões, traduziu por homossexuais passivos ou ativos. É ou não é um caso de algo mal traduzido, ou quem sabe até traduzido de maneira tendenciosa? Usando expressões que não tinham como aquilo estar no vocabulário de Paulo naquela época. Por isso que a gente precisa estudar, por isso que a gente precisa conhecer. Infelizmente, quando a gente toca nesse assunto da homossexualidade, chega a ser engraçado se não fosse triste, né? Mas chega, às vezes, parece uma piada mesmo isso. A gente precisa estudar, a gente precisa entender, porque nesse assunto da homossexualidade, muitas vezes, na maioria das vezes, as pessoas são papagaios que ficam repetindo. Então, falaram e ela sai repetindo. Ela não vai ler, ela não vai estudar, ela não vai aprender, ela não vai buscar de Deus. Ela vai repetindo aquilo que ensinaram, a gente precisa entender. E aí, como eu falei, a Bíblia não foi escrita na língua portuguesa. Esse texto que a gente está falando aqui especificamente foi escrito lá no grego. E aí, então, a expressão sodomita, a palavra sodomita vem da expressão arsenokoitai. É uma expressão no grego que é a junção de duas palavras. Arsen, que significa homem, e koiten, que significa cama. Então, a junção dela seria um homem em cima da cama. E a outra palavra que foi traduzida por malakoi, por efeminado, era o malakoi, né? Que significava macio, mole, é uma palavra que ainda nem se encontrou um significado exato para ela dentro da teologia. Mas o que se acredita é que Paulo via no seu tempo, nos seus dias, né, os homens a quem ele chamou aqui de arsenokoitai, né, que foi traduzido depois por sodomita, eles contratavam prostitutos cultuais, né, garotos de programa, quem Paulo chamou aqui de malakoi, e tinham relações com eles em templos pagãos em adoração a outros deuses. Então fica claro aqui que o pecado era a idolatria, né? O principal pecado, porque a motivação principal dessa relação era a idolatria, porque a gente vai ver na história que muitas vezes esses homens eles eram heterossexuais. A gente viu isso na semana passada no texto de Romanos capítulo 1. Esses homens não eram homossexuais, eles eram heterossexuais. E aí o segundo pecado, logicamente, é a prostituição. E aí quando a gente pensa em prostituição, isso aí independe de ser o gay, de ser o hétero, né? Prostituição é prostituição, seja qual for a maneira que ela for manifestada. E eu separei algumas versões aqui dessa passagem para a gente ler, algumas versões que ilustram de uma forma melhor, um pouco mais claras, para a gente poder entender 1 Coríntios 6, 9 e 10. Você pode encontrar elas de forma online, a gente vai colocar aí na tela. A primeira delas é na Bíblia Mensagem. Vou colocar em 3 vezes, que não cabe. Né? A primeira delas é na Bíblia Mensagem, que diz assim, olha: não percebem que esse não é o caminho de se viver? Os injustos que não se preocupam com Deus não farão parte do seu reino. Quem usa e abusa das pessoas, do sexo, da terra e de tudo que nela existe, não se qualifica como cidadão do reino de Deus. Estou falando de libertinagem heterossexual, devassidão homossexual, idolatria, ganância e vícios destruidores. Olha como essa versão pode ser tão fiel
a isso que a gente está falando aqui à luz do contexto histórico, né? Ele pega e ele fala, ó, eu estou falando de libertinagem heterossexual, de devassidão homossexual. Ele está falando, olha, de pecados sexuais, independente da orientação sexual da pessoa. Deus não se agrada e não vai ter salvação. Seja heterossexual, seja homossexual. A gente já viu no primeiro, eu comecei essa série de bate-papos falando sobre Deus que não faz acepção de pessoas. Ele não considera mais o hétero e menos o gay. E aqui o texto, eu gostei muito dessa versão, porque ela deixa bem claro isso para nós. Mas aí tem mais um aqui, a Bíblia King James diz assim, olha, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os abusadores de si mesmo com os do sexo masculino, nem os ladrões, nem os cobiçosos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os extorquidores herdarão o reino de Deus. Aqui ele usou uma expressão que fala, nem os abusadores de si mesmo com os do sexo masculino. E aí essa expressão remete bem à ideia dos homens que tinham relações com os prostitutos no templo. Porque ele fala abusadores de si mesmos com os do sexo masculino. Então, dois homens gays, ninguém ali está abusando de ninguém. Certo? Então não tem como estar encaixado aqui nesse texto. Ele esclareceu bastante dentro do que a gente está dizendo aqui, mas eu separei mais uma versão ainda, que é a Bíblia de Jerusalém. Dá para colocar ela grande também. Eu não te mandei em 2? Não, a 9 já é grande. Ah, entendi. Na Bíblia de Jerusalém fala assim, olha. Então não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos iludais, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os depravados, nem as pessoas de costumes infames, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os injuriosos herdarão o reino de Deus. Aí ele fala que a expressão que ele usa aqui são as pessoas de costumes infames. Então, volto a falar, aquilo que envolve pessoas independente da sua orientação sexual. Acho que se tiver alguma dúvida aí ao longo do que eu estou falando aqui, vocês podem ficar à vontade para perguntar, que a gente está aqui realmente para poder esclarecer, para poder falar. Eu quero ler com você mais um texto, ainda nessa sequência de 1 Coríntios 6, porque é um texto muito usado, também, de certa forma, para nos apontar, 1 Coríntios 6:11, que ele diz assim, olha, conseguiu por aí? É que demora um pouquinho. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, Paulo fala sobre aqueles tipos de pessoas que eu citei lá em cima, né? Aqueles que não vão herdar o reino de Deus. E aí, então, ele fala assim, olha, que alguns desses se converteram, conheceram Jesus, e aí foram lavados, foram santificados, foram justificados, hoje estavam vivendo uma nova vida. E esse texto é muito utilizado para falar sobre, para gerar uma esperança de uma cura gay, né? Para gerar uma falsa esperança de que exista algum tipo de libertação. Só que aí eu volto a falar sobre o que eu citei lá em cima. Nós não somos homossexuais pela prática. Deus não condena pessoas pelo que elas são. Ele condena pessoas pelo que elas fazem. Então é a pessoa de mau caráter que precisa mudar o seu caráter. É o assassino que precisa se arrepender do seu pecado. É um pedófilo, é um mentiroso,
e tantos outros pecados que a gente poderia listar, Deus ama as pessoas, mas Ele quer que ele mude as suas práticas. Nós podemos deixar de praticar, podemos, até como algumas pessoas acabam optando por um celibato, não se envolvem com ninguém, em nome de acreditar que assim podem estar agradando mais a Deus. Só que dentro de si, no seu coração, na sua alma, continuam desejando pessoas do mesmo sexo. E Deus não condena pessoas pelo que elas são. Impossível Deus te condenar pelo que você é. Agora, se você vive uma vida como a gente viu aqui, de libertinagem, de promiscuidade, de viver com um com o outro, sem compromisso com ninguém, né? Aí realmente precisa haver uma mudança. Seja você homossexual, seja você heterossexual, precisa haver uma mudança. O plano de Deus, o propósito de Deus é que a gente construa um relacionamento sério, verdadeiro, uma aliança. Falando para nós, LGBTs, hoje nós já temos direitos civis, né? Podemos nos casar, já podemos, né, aproveitar desse direito. Aliás, Então, por que não? Né? Antigamente, algumas pessoas se usavam dessa de que não era possível para justificar a falta de compromisso. Hoje, mais do que nunca, a gente já pode ter compromisso. E é isso que Deus espera, que eu tenha compromisso, que eu viva em aliança com uma só pessoa, que eu viva comprometido, que eu construa um relacionamento onde haja fidelidade, e aonde houver amor, aonde houver fidelidade, a bênção de Deus vai estar ali. Eu vou esperar uns minutinhos, se tiver alguma dúvida, eu quero que você coloque aí, e vai ser um prazer te responder. Porque tudo que eu tinha para falar sobre esses dois versículos, né, na verdade, sobre essas duas expressões, eu já falei. Só vale ressaltar que até aqui, a gente começou lá em Levíticos, e até agora, a gente não encontrou nenhum texto bíblico que condenasse o casamento entre duas pessoas do mesmo sexo. A gente não encontrou nenhum texto bíblico aonde condenasse o relacionamento homoafetivo, um compromisso de duas pessoas do mesmo sexo se amarem. Qualquer coisa fora disso é engano religioso. Na semana que vem, nós vamos falar sobre o texto da criação, lá em Gênesis, capítulos 1 e 2. Porque Deus criou o homem e a mulher. E quem nunca ouviu essa piadinha? Se pode, então, dois homens, por que Deus não criou Adão e Ivo? Já viu que ditado? Às vezes é melhor ser surdo, né? Deus repreendido. até música, né? Teve até quem teve coragem de fazer música. Não é? Já ouviu essa piadinha? Eu já ouvi. Então a gente vai entender por que Deus criou o homem e a mulher. E por que esse texto não pode ser usado para nos condenar. E vamos aproveitar até esse contexto da criação para entender um pouco, né? Porque é um universo muito grande, mas para entender um pouco sobre a questão de gênero, né? Que é uma coisa que a gente cada vez mais precisa entender, precisa saber compreender, né? Transexualidade. A gente vai falar um pouquinho sobre isso na semana que vem. Então já se programa para você estar aqui na quarta-feira que vem às 20 horas. Todo mundo já ouviu essa piadinha, né? Só Jesus na nossa vida. Tem dúvida, gente? Se tiver dúvida, coloca aí para a gente poder esclarecer. Se algo... Eu vi que a Miriam falou ali que a colocação foi perfeita. Obrigado, Miriam.
Tenho muito cuidado de falar sobre esse assunto, porque um dia eu ouvi alguém falar sobre esse assunto, né? E uma palavra que não seja dita de forma certa pode impedir uma pessoa de conhecer essa verdade e de ser liberta, né? Porque, mais uma vez, eu tenho dito todas as quartas-feiras, a maior libertação que a gente pode viver é entender que Deus nos ama como nós somos. Que bom, Tiago, que foi bastante esclarecedor. Fico feliz de saber disso. Todos esses vídeos estão ficando salvos no IGTV para vocês poderem compartilhar, porque existe muita gente presa a esses enganos religiosos e a gente precisa ajudar, a gente precisa ter paciência, porque as mentiras, né? Não vou dizer mentira, porque a pessoa também fez sem saber, né? Mas o engano, o texto ensinado de maneira errada fica semeado na mente, fica semeado no coração e demora para aquilo ser retirado. Então a gente precisa ter paciência com essas pessoas. Eu falo por mim, eu demorei muito tempo para poder me aceitar, para poder entender mesmo, abraçar essas verdades da palavra de Deus, porque estava tudo tão enraizado no meu coração que eu não conseguia receber isso. Então, a gente precisa compartilhar com essas pessoas, precisa ter paciência para ajudá-las nesse processo de se aceitar, de compreender esse amor de Deus. O Luiz está perguntando aqui de Romanos 1, 25 e 27. Isso, a gente falou sobre esse texto na quarta passada. Eu acho que você chegou já estava terminando, né, Luiz? Se você puder depois assistir no IGTV, a gente esclareceu bastante, não só esses 3 versículos, mas toda essa passagem de Romanos 1 para poder entender todo esse contexto. Ficou bem claro lá, dá uma lida, dá uma assistida lá no IGTV, e depois se ficar qualquer dúvida, me manda um direct, que aí vai ser um prazer poder esclarecer para você, tá? É um capítulo que é bem importante para a gente poder entender nesse contexto, que é muito usado contra nós. E é isso mesmo, Miriam, Deus não pode condenar ninguém por ser da forma que nós somos. Deus condena atitudes, práticas erradas, coisas que fazem mal para o próximo. Jesus, quando ele resumiu os mandamentos, ele falou que nós iríamos amar a Deus acima de todas as coisas, nós iríamos amar ao próximo como a nós mesmos, né? Então, ele resumiu tudo nisso. E aí a gente aprende que o que é pecado é aquilo que faz mal para mim ou que faz mal para o meu próximo ou que ofende a Deus. E eu amar uma pessoa, eu amar o meu marido, ser fiel a ele, eu cuidar dele, ele cuidar de mim, eu viver para ele, ele para mim, Deus não se ofende nisso. Não existe nada de mal para mim nem de mal para ele. Então o pecado é o que ofende a Deus, que faz mal para mim ou que faz mal para o meu próximo. Por isso que os vícios são pecados, né? Porque fazem mal para mim, para o meu corpo. Mas bom, acho que não tem dúvida, né? Então eu quero orar por você. Amém? Quero te abençoar antes da gente terminar. Quero que você feche os seus olhos aí onde você está. Se você de repente ficou com vergonha de expor a sua dúvida, manda um direct para mim aqui depois no final. Vai ser um prazer esclarecer para você, poder te ajudar a entender melhor essas verdades da palavra. Amém? Feche seus olhos aí onde você está. Curve a sua cabeça por um instante. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, eu quero te bendizer nesse dia, Senhor, por nós estarmos aqui reunidos no Teu nome. Senhor, em várias partes, pessoas de todos os lugares aqui, Senhor, e tantas pessoas eu vi passando por aqui hoje. Eu te agradeço pelos que passaram por aqui, por aqueles que vão assistir essa transmissão depois que ela já tiver terminado. Eu te louvo por cada uma dessas vidas, Senhor, e eu entrego
cada um nas tuas mãos, cada um nas tuas mãos, Senhor. Que o Senhor possa agora, Pai, com a tua presença envolver, abraçar cada vida, Senhor. Nesses dias que a gente tem vivido, Senhor, o abraço é algo tão necessário, tão precioso, Pai, que a gente tem ficado impedido, Senhor. Que o Senhor possa abraçar, Pai, o teu filho, a tua filha, Senhor. Que o Senhor possa abraçar com o teu abraço de paz aqueles que estão aflitos, angustiados, oprimidos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa abraçar, Senhor, com o teu abraço que traz cura sobre aqueles que estão enfermos, Senhor. Oh, Espírito Santo, que venha a tua cura, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa envolver com a tua presença que renova as forças, Senhor. Quantos, nesse tempo de pandemia que nós estamos enfrentando, estão cansados fisicamente, esgotados, Senhor, mentalmente, que possam receber renovo do Senhor nesse dia. Que possam receber renovo do Senhor nesse dia, renovo na mente, renovo nas emoções, alegria de volta, Senhor, nos corações, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo cada vida, eu abençoo, Senhor, cada casa, cada família, Senhor, representada por cada vida aqui, Senhor. Eu abençoo hoje, em nome de Jesus, aqueles que estão esperando, Senhor, por portas de emprego. Eu abençoo nesse dia para que portas de emprego sejam abertas, Senhor, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, aqueles que estão dependendo de situações, Pai, aonde só o Senhor pode agir e se mover, Pai. Nós clamamos pela tua misericórdia, Pai, que o Senhor possa agir em favor do teu filho, em favor da tua filha, Pai, que a tua boa mão possa se mover, Senhor, e o teu filho, a tua filha vejam o Senhor agindo em favor dele, em favor dela, para a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço por cada vida. Eu coloco nas tuas mãos cada vida, cada casamento, Pai, cada relacionamento, que seja fortalecido pelo Senhor, que seja restaurado pelo Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. E coloco diante do Senhor também tudo aquilo que nós falamos aqui hoje, Pai. Cada verdade da tua palavra que nós podemos explanar aqui hoje. Senhor, que em nome de Jesus Cristo, Senhor, possa o teu Espírito semear essas verdades em cada coração. E aqueles que precisam ser livres, Senhor, aqueles que precisam receber o teu amor na íntegra, Senhor, que precisam se aceitar completamente diante do Senhor, que possam ser livres pela tua palavra, pelo conhecimento da verdade. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí onde você está? Você pode comentar, comenta um glória a Deus aí, para você glorificar o Senhor junto com a gente. Eu tenho certeza que a presença de Deus está aí junto com você. Amém? Creia nisso. Eu avisei domingo passado, quero falar hoje. A nossa igreja está temporariamente sem previsão de cultos presenciais. Por enquanto estaremos 100% online. A gente tem visto que a pandemia tem se agravado cada dia mais. Não é momento de nós nos reunirmos presencialmente, por mais que a gente tenha vontade. Eu disse que, sim, agora domingo é Páscoa, eu estava com muito desejo de estar na casa de Deus na Páscoa, mas não é momento para a segurança de todos, para que a gente possa estar protegido, para que a gente possa evitar que a situação se torne pior do que ela está. Então, por enquanto, nós estamos temporariamente
sem previsão para cultos presenciais. Estaremos juntos online aqui toda quarta-feira às 20 horas, lá no Facebook, nos domingos às 11 da manhã e às 18h30. Você encontra o culto pelo meu Facebook, Apóstolo Felipe Oliveira, ou então no Facebook da igreja, Igreja Apostólica Avivamento Inclusivo. Excepcionalmente, nesse domingo, a gente vai ter um culto só, que vai ser o culto das 18h30. Vai ser um culto especial, culto de Páscoa. Mesmo online, eu quero fazer algo muito especial para o Senhor nesse domingo, e vai ser mais especial se você puder estar presente junto. Presente, né? De forma online, mas conectado lá junto comigo. Então, se programa, domingo 6h30, para a gente celebrar a vida, a ressurreição de Jesus Cristo. Ele venceu a morte. E isso, é isso mesmo, Miriam. Vamos nos reunir de coração, pelo coração. Então, em nome de Jesus, nós vamos estar juntos, mesmo que distantes, mas vamos estar conectados pela internet, conectados também pelo nosso coração, conectados em espírito. Então, eu vi aqui alguém falando que hoje a gente teve 3.950 mortes nessas últimas 24 horas. Querido, não é tempo da gente sair de casa, não é tempo da gente brincar com isso. É muito sério tudo isso que está acontecendo. Se você puder, fique em casa. E a gente vai continuar em casa. E no que depender de nós, nós vamos manter a igreja em casa para a segurança de todos. Eu estava contando semana passada, assim, para a honra e glória do Senhor, em um ano de pandemia, a gente não teve nenhum caso de coronavírus na igreja. Glória a Deus por isso. Não teve uma pessoa que a gente tenha conhecimento aí que foi contaminada pelo coronavírus, porque a gente fez o possível. Nós ficamos 6 meses sem nos reunir presencialmente. Quando a gente voltou em setembro, voltamos tendo apenas um culto por mês para que todo mundo pudesse estar protegido. Então a gente está colocando a segurança, a proteção de todos em primeiro lugar. Ainda que isso traga impactos, porque isso impacta a vida financeira da igreja, isso impacta até de outras pessoas se manterem firmes na igreja, porque tem gente que não consegue estar firme se for somente no online. Mas nesse momento a segurança das pessoas, das famílias, porque é alguém que pode pegar e contaminar a família inteira. Então a segurança de todo mundo envolvido é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Então é por isso que nós suspendemos todos os nossos cultos presenciais, não temos previsão nenhuma, vamos estar juntos online. E se você precisar de uma oração, de um aconselhamento, do que mais a gente puder fazer por você aí de forma online, chama a gente nas redes sociais, não tenha vergonha, vai ser um prazer conversar com você, te ajudar, esclarecer dúvidas, te dar direcionamento que você precise. Mesmo online, a gente quer caminhar junto com você, continuar sendo igreja. Eu sei que a gente, especialmente como igreja, era uma igreja que gosta muito de abraçar, né? Mas eu sei que a gente, nesse momento, não está podendo, mas a gente, mesmo que virtualmente, a gente quer poder estar perto, estar abraçando virtualmente. Então, precisando, fique à vontade para nos chamar aí pelas redes sociais. Amém? A gente está terminando aqui o nosso culto de hoje. Quarta-feira que vem a gente está aqui de volta, falando sobre a criação do homem, né? Por que Deus criou homem e mulher. A gente vai entender isso, entender um pouquinho da questão de gênero, né? Que é muito importante a gente entender sobre isso. E domingo eu espero você lá para o nosso culto de Páscoa no Facebook às 18h30. Amém? Que Deus te abençoe, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que o amor do nosso Deus e nosso eterno Pai e que a presença viva, santa e poderosa do Espírito Santo de Deus seja sobre as nossas vidas, não somente hoje, mas em todos os nossos dias. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.